Vamos continuar com as orações adjetivas. Você está vendo que é uma repetição, não é? A maneira como as questões são elaboradas. Orações adjetivas explicativas, orações adjetivas restritivas. Olha aí no quadro. Como é que eu faço para uma oração subordinada adjetiva explicativa virar uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pergunta que não quer calar. Como é que a gente transforma uma oração subordinada adjetiva explicativa em uma oração subordinada adjetiva restritiva? A gente retira a pontuação. Existe uma oração subordinada adjetiva explicativa. A gente retira a pontuação, né? Podem ser vírgulas, podem ser travessões, podem ser parênteses, certo? A gente retira a oração, a pontuação, ela vira adjetiva restritiva. E o contrário. Como é que eu transformo uma oração adjetiva restritiva em explicativa? Eu acrescento pontuação. Não é? Porque a oração adjetiva restritiva acrescenta a pontuação, ela vira uma oração adjetiva explicativa. Então, fácil, é um ritual. Uma oração subordinada adjetiva explicativa vira restritiva se eu retiro a pontuação. E uma oração subordinada adjetiva restritiva vira explicativa se eu acrescento pontuação. Toda vez que eu faço isso, o que vai acontecer? Vai haver mudança de sentido. Então, quando isso acontece, em regra, é o procedimento. Primeiro, a manutenção da correção gramatical, mantém-se a correção é mantida, mantém-se a correção e altera-se o sentido. Altera-se o sentido. Certo? Então, nós vamos fazer uma sequência de questões em que o examinador ou vai transformar uma oração adjetiva explicativa em restritiva, suprimindo a pontuação, ou vai transformar uma oração adjetiva restritiva em explicativa, acrescentando a pontuação. Então, vamos lá. Item 1. A integridade é maior do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos que influenciam o resultado da administração, os quais influenciam. Então eu sei que este que é pronome relativo e imediatamente eu sei que esta oração é uma oração subordinada adjetiva. Não separada por vírgula da oração principal, ela é adjetiva restritiva. O que o examinador diz? Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra positivos. Não, não seria. Seria mantido o sentido restritivo? Não. Se eu inserir uma vírgula aqui, eu vou transformar essa oração em uma oração adjetiva explicativa. Imediatamente eu perco o valor restritivo que ela tem. É impossível manter o sentido restritivo de uma oração introduzindo uma vírgula antes dela, porque ela vai virar explicativa. 2. Assim é o setor de telecomunicações no Brasil, que envolve, o qual envolve o setor. Então este que é pronome relativo. Então, esta oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não, olha a vírgula. Significa que ela, precedida de vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. A omissão da vírgula empregada logo após Brasil preservaria as informações e o sentido original do período. Não. O que ele vai fazer é transformar uma oração subordinada adjetiva explicativa, se eu suprimir a vírgula, ela vai virar uma oração subordinada adjetiva restritiva. A correção seria mantida, o sentido não. Então, o item está errado. 3.
O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina, as quais vinham deslizando em cima da máquina. Esse aqui é pronome relativo. Esta oração é a oração subordinada adjetiva restritiva. Não há pontuação separando da oração principal. O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserida vírgula imediatamente antes do pronome que. Não, porque a oração subordinada adjetiva restritiva viraria na hora uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que acontece? O sentido sempre muda. Então, ele está dizendo que o sentido seria mantido, mas não seria. 4. O trabalho policial, que vinha sendo visto necessariamente como ocupação masculina, passa desde então por mudanças. Olha só, esta oração adjetiva está intercalada. Está no meio. O trabalho policial passa desde então por mudanças, é a oração principal. Que vinha sendo visto como necessariamente como ocupação masculina, o qual vinha sendo visto necessariamente como uma ocupação masculina, esse que é pronome relativo, logo, esta oração é uma oração subordinada adjetiva. Como ela está isolada por vírgulas, e ela precisa de 2 vírgulas aqui, porque ela está intercalada, tá? Eu preciso de 2 vírgulas. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que ele está dizendo? A retirada das vírgulas que seguem os nomes policial e masculina, se eu retirar essas 2 vírgulas, a oração que é adjetiva explicativa vai virar adjetiva restritiva. O que acontece na hora? Muda o sentido. E ele diz, alteraria o sentido original do texto, mas manteria a sua correção gramatical. Certo? Porque ele está dizendo que vai alterar o sentido, mas vai manter a sua correção gramatical, que é a nossa regrinha. Preste atenção aqui a uma coisa. Vou fazer aqui um esqueminha. A oração principal está intercalada. A oração adjetiva está intercalada à oração principal, está no meio. Oração subordinada adjetiva explicativa. Eu preciso de 2 vírgulas, porque ela está intercalada. Se o examinador tivesse pedido para eu tirar só esta, ou tivesse pedido para eu tirar só esta, seria erro gramatical. Se ele pedir para eu tirar as 2, ok. Muda o sentido, tá? Mas a gramática estaria correta. Mas como ela está intercalada na oração principal, no meio da oração principal, eu não posso tirar uma vírgula só. Ou eu tiro as 2, com correção gramatical e mudança de sentido, ou eu não tiro nenhuma. Se ele pedir para eu tirar só a primeira ou só a segunda, não está certo. Vamos prestar atenção nisso, então? Então, vamos lá. Questão 5. Nós, que nascemos no século XX, fomos alimentados por versões muito mais suaves e palatáveis a uma época sensível. Oração principal. Vou destacar aqui com você. Nós, o que tem nós? Fomos alimentados por versões muito mais suaves e palatáveis a uma época sensível. Esta é a oração principal. Que nascemos no século XX é um atributo deste nós. Veja, esta oração adjetiva aqui, ela tem como referente não um substantivo, mas um pronome substantivo. Esse nós é um pronome substantivo. E um atributo desse nós, uma característica desse nós, é que nascemos no século XX. Nós, modernos, nós, contemporâneos, nós, jovens. Então, é uma oração subordinada
adjetiva explicativa. Olha as vírgulas. 2 vírgulas, porque ela está intercalada. A oração principal já tinha começado aqui. Se eu tirar essas vírgulas, o que que acontece? Se eu tirar essas vírgulas, a oração que é adjetiva explicativa está entre vírgulas. Se eu retirar as vírgulas, ela vira uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que que acontece? Muda o sentido. Muda o sentido porque, de acordo com esse texto, todos nós nascemos no século XX. Se eu tirar as vírgulas, nem todos nós nascemos no século XX. E só os que nasceram foram alimentados por versões mais suaves. O que que ele está dizendo? A retirada das vírgulas, das duas, que isolam a oração que nascemos no século XX, prejudicaria a correção gramatical do texto. Não prejudicaria, não. Prejudicaria o sentido. Muda o sentido, mantém a correção. Só ia mudar o sentido, né? Porque aí que nascemos no século XX não se aplicaria a todos nós, só a uma parte. Certo? 6. Mantendo-se a correção, a supressão da vírgula altera o sentido do segmento que está em. Preste atenção a esse tipo de questão. Esse tipo de questão de múltipla escolha, quando pergunta assim, supressão da vírgula mantém a correção, mas muda o sentido, você já cria um visor assim, o seu foco é achar uma oração adjetiva. Quase sempre, quando há essas questões, a resposta é uma oração adjetiva. Porque mudança de sentido sem prejuízo à correção gramatical envolvendo pontuação tem tudo a ver com orações adjetivas. Então, eu estou atrás de uma oração adjetiva, entenda, é um procedimento, é uma maneira de você agilizar, não ficar aí batendo cabeça, discutindo com a sua banca. Vamos lá, então, achar uma oração adjetiva? Evidentemente, isso não significa que. Este que é conjunção integrante, não é pronome relativo, não. Não significa isso, né? Introduz uma oração substantiva, já não é. 2. Se eu quiser escrever um ensaio, basta que me aplique. Não há oração aqui. Aliás, se eu tirar essa vírgula aqui, vai provocar erro gramatical. Em cima, essa vírgula, se eu tirar essa vírgula, na B, se eu tirar a vírgula, é erro gramatical. Em cima, não é erro gramatical. Lembra a regrinha? Esse evidentemente, que está na alternativa A, é um advérbio. Está deslocado, mas é uma palavra só. A vírgula é facultativa. C. Esbanjar o tempo do poeta, vírgula, que navega ao sabor do poema, o qual navega. Este que, na alternativa C, é um pronome relativo. Então, olha só, achamos nossa resposta. Se este que é um pronome relativo, esta oração é adjetiva explicativa. Se ela é adjetiva explicativa e eu tirar essa vírgula, ela vai virar adjetiva restritiva. Se virar adjetiva restritiva, a gramática diz para mim, tudo bem. A semântica diz não, dá um pulo enorme. Então, aconteceu aqui o nosso procedimento, oração subordinada, adjetiva explicativa. Aqui havia uma vírgula só, né? Porque ela estava no final do período. Se eu tirar essa vírgula, vira a oração subordinada, adjetiva restritiva. Na hora muda o sentido. Então, altera o sentido, mas mantém-se a correção. Esta aqui. Vamos lá. Na alternativa A, essa vírgula está isolando uma adjunta adverbial que está anteposto. Ela é facultativa, porque é uma adjunta adverbial de curta extensão. Lembra? Então, eu posso tirar, não vai mudar a correção, também não vai mudar o sentido. Ou não vai provocar incorreção, vai manter a correção e vai manter o sentido. Na B, essa vírgula é obrigatória. Se eu tirar, a frase vai ficar errada. Porque se eu quiser escrever um ensaio, este se é condicional, certo? Se ele é condicional, essa oração é adverbial condicional. E aí, a gente vai ver depois que ela está antes da oração principal, essa vírgula é obrigatória.
Numa época em que tempo é dinheiro, a poesia se compraz, essa vírgula é obrigatória. Se eu tirar, não vai manter a correção gramatical. Pode até manter o sentido, mas isso aqui é um longo adjunto adverbial de tempo. E paradoxalmente, vai manter a correção e vai manter o sentido. Porque paradoxalmente é como na A. É um adjunto adverbial que está anteposto. Mas é um advérbio, é uma palavra só, então a vírgula não é obrigatória. Orações adjetivas e pronomes relativos. Emprego e funções. Vamos lá, vamos revisar uma coisa aqui, que a gente vai escrever aqui. Onde há pronome relativo, há oração adjetiva. Mas nem sempre onde há oração adjetiva, há pronome relativo. Porque algumas orações adjetivas são reduzidas. Então, vamos falar de pronomes relativos. Se estamos falando de pronomes relativos, naturalmente estamos falando de orações adjetivas. Já vimos vários. Vamos lá. Pronomes relativos. Introduzem orações subordinadas adjetivas. Vou pôr aqui. Desenvolvidas, né? Lembrando que as orações adjetivas reduzidas não têm pronome relativo. São termos anafóricos. Sabe o que é um termo anafórico? É um termo que retoma um termo da oração anterior, da oração principal. Um termo anafórico é um termo que substituem, no caso termos, substituem termos anteriormente empregados. Isso é um termo anafórico. Todo pronome desempenha função sintática. Lembra quais são as classes que não desempenham função? Lembra, Tereza? Preposição, conjunção e interjeição não exercem função sintática. Pronome exerce. Então, os pronomes relativos são pronomes, exercem função sintática. Preposição, conjunção e interjeição não exercem função sintática. São as únicas 3 classes de palavras que não desempenham função sintática. Vamos colocar tudo isso em prática aqui nessa frase. O livro que li será adaptado para o cinema. Oração principal. O livro será adaptado para o cinema. Essa é a oração principal. Que li, o qual li. Opa, esse que é pronome relativo. Ele é um termo anafórico de livro. Então, livro é o seu antecedente ou referente. E esse que é um pronome relativo e introduz uma oração, que é esta oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva? Restritiva, Tereza, não está entre vírgulas, nem parênteses, nem travessões. Então, agora nós vamos aprender a reconhecer os pronomes relativos. Os pronomes relativos são o que pode se referir a coisa, pessoa, lugar, tempo. Pode vir preposicionado, na verdade você vai ver que os pronomes relativos, de modo geral, podem vir preposicionados. Pronome relativo, o, a, qual, os, as quais, referem-se a coisa, a pessoa, a lugar, a tempo e também pode vir preposicionado. O pronome relativo quem só se aplica a pessoas e, em regra, vem preposicionado. Já vamos ver vários exemplos. O pronome relativo onde aplica-se a referente da categoria de lugar. Só posso usar o pronome relativo onde se o termo antecedente for uma palavra da categoria de lugar. A rua onde moro, a cidade onde nasci, o bairro onde vivi a infância, por aí vai. Equivale a em que. Pode vir preposicionado. Uma das preposições que podem anteceder o onde é o a. Aí vai virar aonde. Certo? Daqui a pouco nós vamos ver tudo.
e sempre exercem a função de adjunto adverbial de lugar, o pronome relativo onde. Pronome cujo, cujos, cuja, cujas são pronomes adjetivos, sucedem e precedem substantivo. Podem vir preposicionados, olha, muita gente acha que não, mas os pronomes cujo e variações aceitam preposição. Referem-se ao termo antecedente, mas concordam com o subsequente. Nunca podem vir seguidos de artigo e, em regra, têm valor possessivo e são adjuntos adnominais. Tá vendo essa tabelinha? Imprima. É outra que a gente precisa imprimir. Nós vamos ver que esses pronomes exercem função sintática. O onde é mais fácil, né, Tereza? Porque o onde é sempre um adjunto adverbial, já está aqui. E o quê? Ai, meu Deus, pode ser qualquer coisa. Pode ser sujeito, objeto direto, agenda passiva. E o quem? Pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser agenda passiva. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com esses pronomes relativos dentro das orações adjetivas, evidentemente, e a saber reconhecer, primeiro, se eles estão corretamente empregados, imprima o quadrinho, e segundo, que função sintática eles têm. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, que já vem, não sai nem daí. Pode já botar o play. Até já!